Coisa linda, né? Ver a casa de Deus assim cheia. Que bom que você está aqui. É um privilégio para nós receber você. E também, como é bom, né? Nós estarmos expostos à palavra de Deus, a palavra que edifica as nossas vidas. E queridos, eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Queridos, esse é o título da mensagem dessa noite. O semeador semeia a palavra. Amém? Eu e você somos o semeador. Diga assim: eu sou o semeador. Eu sou o semeador. E a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Eu sou o semeador e a palavra de Deus é a semente. Para que possamos obter uma colheita, é necessário separar e plantar uma boa semente. É assim que rege, né? Você que talvez conheça um pouquinho sobre agricultura, é isso, é assim que funciona. O agricultor, ele separa a sua boa semente, ele prepara o solo e ele semeia a sua semente. Então, se eu e você somos o semeador e nós temos a palavra de Deus, a palavra de Deus é a boa semente. Amém? Diga assim: a palavra de Deus é a boa semente. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Amém. A palavra de Deus é uma semente que não perece. Tem uma outra tradução que diz assim: a palavra de Deus, ela é imperecível, ela não perece, ela é uma palavra eterna. Ok? Mas nós vamos tratar também, queridos, e esse é o meu primeiro ponto, que é o seguinte: em primeiro lugar, o que é semear a palavra? O que é semear a palavra? O que significa isso? Semear é declarar, semear é liberar, é dizer, é falar. É um padrão divino. Hebreus 11, versículo 3, olha só o que a Bíblia diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha só que tremendo. Então, palavras são sementes, amém? Foi assim que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas falando, dizendo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação entre as águas que estão embaixo e as águas que estão em cima do firmamento. E houve separação. E assim Deus foi criando todas as coisas. E disse Deus, Deus foi criando todas as coisas pela palavra. Ele semeou a sua palavra e as coisas foram sendo criadas. Olha que palavra interessante. Pela fé, nós entendemos, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que você está vendo, aquilo que eu e você enxergamos, foi criado daquilo que nós não enxergamos, que é o invisível. O invisível criou aquilo que se vê. Amém? O invisível criou aquilo que eu e você estamos enxergando. Você consegue enxergar a palavra? Se eu falar para você Deus, você consegue enxergar as letrinhas formando Deus? Não, você recebe, você escuta. A palavra é invisível. Se eu falar amor, você não vai enxergar as palavras, você não vai enxergar um coraçãozinho. Você vai ouvir, é o som que está sendo emitido, ele vai no seu ouvido e você entende amor. Mas você não enxerga as palavras.
E dessa maneira Deus criou todas as coisas, é um padrão de Deus. Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. Deus falava e as coisas aconteciam, amém? O que é que nós entendemos com isso? Entendemos que eu e você, nós também construímos, ou seja, nós criamos as coisas à nossa volta, liberando palavras, liberando palavras, liberando palavras. Talvez você diga assim, poxa, mas eu já falei tanta coisa, e agora? Quantas palavras nós falamos por dia, não é verdade? Quantas palavras eu e você liberamos no nosso dia? Eu até acabei esquecendo, eu ia fazer isso, mas eu acabei esquecendo. Talvez algum de vocês saiba. Quantas palavras em média nós dizemos por dia? Uma pessoa fala em média por dia. Quantas palavras? Alguém por acaso já fez essa pesquisa? E as mulheres? Brincadeiras à parte. E vamos imaginar, né? 4.000 palavras por dia. Pensa, vamos imaginar que todos igualmente falam. Em média, 4.000 palavras por dia. Então, são 4.000 sementes lançadas sobre o campo da tua vida. 4.000 palavras, 4.000 sementes sendo lançadas sobre todo o âmbito das nossas vidas. Imagine o seguinte, eu sou o semeador, palavras são sementes, e a minha vida, a tua vida, é um campo onde a semente está sendo lançada. O que é semear a palavra? É declarar, é dizer a palavra, é falar a palavra. Então nós declaramos palavras, nós dizemos, nós falamos. E tudo que nós falamos é uma semente lançada no solo. Tudo que eu e você dizemos é uma semente que nós estamos plantando. Estamos lançando uma semente. Esse é o padrão divino, é o padrão de Deus na criação e Ele deixou isso também para cada um de nós. Nós construímos através da palavra. Nós também liberamos palavras, nós liberamos sementes e essas sementes produzem aquilo que nós dizemos. Se Deus disse luz e houve luz, se você falar alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Se você liberar uma palavra, essa palavra ela vai germinar. Você libera uma semente, planta uma semente e essa semente ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai gerar o seu fruto. Segundo ponto, toda palavra que sai dos meus lábios é uma semente. Todas as palavras que nós dizemos são sementes que nós lançamos. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso está lá em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. Tudo o que o homem semear, certamente colherá. Tudo o que eu e você semeamos, tudo o que nós plantamos, consequentemente, isso vai gerar uma colheita. Então, a Bíblia está dizendo para nós, não se engane. Não se engane, tudo o que o homem semear, certamente isso ele vai colher. Então, imagine, queridos, o campo da tua vida, imagine a tua família, os teus negócios, o teu casamento, imagine as tuas finanças, imagine a tua vida profissional, os teus sonhos, os teus planos. Imagine todas as coisas que giram em torno da tua vida e observe as palavras que você está semeando. Nós precisamos fazer essa avaliação, porque vez após vez nós nos pegamos dizendo coisas que nós não gostaríamos que nascesse, não é verdade? Você imaginou o agricultor chegar e plantar sem querer? Ele tem lá um campo muito bonito, bem preparado, ele tem lá a sua lavoura e ele deseja plantar lá feijão naquela lavoura. Mas de repente ele lança a semente lá do feijão, mas ele acaba lançando também uma erva daninha. E aquela erva daninha, ela vai germinar também, assim como o feijão. Assim como a semente do feijão.
E a Bíblia está dizendo para nós, não se engane, não se deixe enganar. Certamente, aquilo que eu e você plantamos, nós também vamos colher. Se por um acaso, então quando eu dei esse exemplo aqui, né, da plantação, eu e você temos sonhos. Vamos imaginar que você tenha um grande sonho. Você tem um projeto e você está falando, declarando esse projeto. Você está dizendo que você quer empreender isso. Imagine que você quer abrir um negócio próprio. E você está planejando isso, e você tem falado, tem declarado, tem orado, declarado: Deus, abençoe, Senhor, o meu projeto. Eu trago à existência esse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Eu declaro que isso vai sair do papel. Eu declaro que é uma loja, eu vou abrir essa loja. Eu declaro, Senhor, que eu vou ter clientes bons, pontuais. Mas aí, de repente, acaba vindo alguém joga um balde de água fria no teu sonho. E ao invés de você continuar declarando essa palavra e orando e abençoando esse teu projeto futuro, de repente você diz assim: é verdade. Quer saber de uma coisa? Como é difícil mesmo. O meu pai não tinha nada, o meu avô não tinha nada, eu não tenho nada e eu não vou ter nada. Isso é semear uma erva daninha junto com a semente boa que você plantou. A Bíblia está dizendo para nós: não se enganem, não se deixem enganar. Tudo o que o homem plantar, certamente colherá. É assim. Toda a palavra que sai dos nossos lábios são sementes. Sementes que geram vida ou sementes que geram morte. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim, deixa eu ver se essa tradução. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu tenho uma outra tradução que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É preciso utilizar bem. Imagine o seguinte, queridos: se aqui nos meus lábios tem poder de vida e de morte, e se eu deixar escapar palavras de morte, eu vou colher eu vou ter essa colheita para a minha vida. Então eu preciso cuidar com o que eu falo. Eu preciso cuidar com o que eu lanço neste solo. A semente vai produzir. E infelizmente, se eu planto coisas ruins, essas coisas ruins também vão brotar. Também vão gerar uma colheita. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem uma outra passagem que diz, né, que a língua ela é um dos menores membros do nosso corpo, mas ela tem um poder mortal. Ela tem um poder muito grande. E nós precisamos utilizar bem, assim como o provérbio diz: quem bem utiliza, morte e vida estão no poder da língua. Bênção e maldição estão no poder da língua. É preciso utilizar bem esse poder. É preciso utilizar bem esse poder para que nós possamos colher vida. Você quer colher vida? Amém? Você quer colher bênção? Você quer bênção em todos os âmbitos da tua vida? Amém? Você quer bênçãos de Deus nos teus negócios, na tua família? Você quer colher vida na tua família? Então semeie palavras de vida. Semeie, use aquilo que Deus te deu. O poder criativo da fala, da palavra. Deus criou todas as coisas dizendo, e Ele deixou para eu e você também o poder de falar, de dizer, de comunicar. Queridos, veja como é interessante isso. Eu faço uns rabiscos, às vezes, lá nos papel, lá em casa. Dos tempos para cá, eu descobri que eu gosto de fazer. Não é que eu tenho habilidade, mas eu gosto de fazer. Então, eu gosto de mexer lá com umas madeiras, uns negócios. De vez em quando, eu estou fazendo uma coisa diferente com madeira. Mas ele parte de uma ideia, né? De uma ideia, de um pensamento. Eu quero vou fazer aqui um estúdio, aqui um lugar aqui para me guardar meus instrumentos, um escritório para eu poder gravar minhas coisas e ficar lá dentro e tal. É uma fala. Eu disse, eu quero fazer um lugar para colocar os meus instrumentos. E aí eu faço um rabisco lá no papel.
bem tosco, assim, bem torto. E assim as coisas vão surgindo. Você vai falando, você vai idealizando, e de repente você começa a ver aquele negócio ganhando forma. E aí, quando você vai observar, você tem algo. Quando você quer trocar de carro, você não diz que você vai trocar de carro? Não é assim? De repente você olha para o teu carro e diz, quer saber de uma coisa? Eu quero pegar um carro mais novo. Aí você fala com alguém e você diz, olha, eu quero pegar um carro mais novo, eu quero comprar um carro mais novo. Eu quero uma caminhonete. Eu quero um SUV. Eu quero um carro popular, eu quero um carro zero, eu quero comprar alguma coisa, eu quero trocar de carro. E você começa a dizer, e você começa a dizer. Eu acho quase que impossível, né? Alguém sair de casa, de repente, sem falar uma palavra, sem nada, nem com o vendedor, né? Ele chega lá na loja, não, eu vou comprar um carro, mas só estou com um pensamento aqui, é só na minha mente, só eu que sei. A minha mulher não sabe, meus amigos não sabem, meu líder não sabe, ninguém sabe, só eu sei. Eu vou chegar lá na concessionária, nem o vendedor não sabe. Vou chegar lá para ele, mostrar o dinheiro, acenar, apontar para o carro, e é esse carro que eu vou comprar. Não, a gente sempre fala. Amém? A gente sempre diz, a gente sempre declara, a gente sempre verbaliza. É preciso dizer, eu quero comprar um carro, quero trocar de carro. E aí você diz, você fala o carro que você quer comprar. E queridos, não se espante, mas quando você começa a falar alguma coisa, de repente, quando você percebe, as coisas começam a acontecer. Você fala um negócio aqui, fala um negócio lá, uma pessoa te indica uma coisa aqui, você vai ver um dinheiro, você pega as suas reservas, você vai lá no banco, conversa com o gerente, e quando você vê, você está com o carro. Quando você vê, você está com a tua casa. Quando você vê, você está com o teu negócio. E é assim que acontece. Falando. Eu digo, eu falo, eu declaro a palavra e as coisas começam a acontecer. Amém? Queridos, olha só que coisa interessante. Deus é maravilhoso. Amém. Quando eu estava escrevendo aqui a mensagem, me veio no coração, nesse ponto aqui, nesse ponto 2, me veio no coração assim, eu quero fazer uma declaração com a igreja. E eu estava mexendo nas minhas coisas, de repente o pastor ali, ele sempre manda um devocional para nós, né? E no devocional daquele dia, estava essa declaração, e eu digo, é essa daqui que eu quero fazer. Olha só que coisa linda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você fazer algo tremendo essa noite. Coloque-se de pé, por gentileza. E nós vamos fazer um exercício de semeadura, amém? Então diga assim comigo, com voz bem forte, com bastante eloquência. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavra de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de pobreza. Palavras de bênção e não de maldição. Porque na minha boca existe um milagre. E eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, queridos. Precisamos de fé para receber e semear a semente. É preciso de fé. É preciso ter fé para receber a semente e lançá-la. Olha só o que a Bíblia diz a respeito desse ponto. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Tem uma outra tradução que diz, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, através da palavra. Então eu e você precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de fé para crer na palavra de Deus. Nós precisamos de fé para receber uma palavra de Deus e para então lançar essa palavra no solo. Semear, regar e crescer. Esse também é um mistério. É engraçado, né, que tem coisas que estão escritas na palavra de Deus e que nós lemos e entendemos, temos uma certa compreensão, né, um certo entendimento. E alguém fala uma, né, eu sei que o pastor Pio ministrou uma palavra, e se você quiser ouvir essa mensagem, o poder da semente. É tremenda essa palavra. E nessa ministração dele, ele fala a respeito de semear, regar e crescer. Em cima desse versículo aqui de 1 Coríntios 3:6, que diz assim, Paulo está falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Então existe um mistério, é um padrão de Deus a respeito das sementes. É preciso semear, é preciso regar e Deus dá o crescimento. Mas nós precisamos de fé, nós precisamos ter fé para semear uma palavra. Para semear e regar é necessário fé. Depois que eu e você semeamos e regamos a palavra, quem é que dá o crescimento? É Deus. É Deus que age. Então, dá para até nós entendermos da seguinte maneira. Talvez você nem precise de fé para colher, porque às vezes a gente diz, né? Eu tenho fé que eu vou colher. Não, nós temos fé porque nós plantamos. O resultado da nossa fé, a Bíblia fala, né, numa outra passagem, diz, né, que a fé sem obras, ela é morta. Então, ele continua dizendo, eu vou mostrar para você a minha fé pelas minhas obras. Qual é a nossa obra? A nossa obra, qual é a obra da nossa fé? É plantar, é semear. É semear, é regar. Vamos imaginar novamente a lavoura, o campo, a semente natural. O agricultor prepara o solo, ele prepara com fé, não é verdade? Você já viu algum agricultor, né? Você já viu tanto o pequeno agricultor quanto em grande escala, né? Um agricultor aí de hectares e hectares, todos eles têm fé que eles vão lançar a semente na terra e essa semente vai germinar. Não é verdade? Não precisa de fé? Precisamos de fé. Ele precisa de fé, todo agricultor precisa de fé. Ele prepara a terra, ele já está com fé. Se alguém perguntar para ele, por que você está capinando aqui? Por que você está mexendo na tua lavoura? Ou para o grande agricultor, né? Por que você está colocando esses tratores aqui, essas máquinas para arar essa terra, para preparar esse solo? Ele diz, porque eu vou plantar milho, porque eu vou plantar soja, eu vou plantar feijão e vai ter uma grande colheita. É isso, ele tem fé e ele tem essa ação de semear, de preparar o solo, de escolher uma boa semente e de semear. Nós precisamos de fé para isso. Precisamos ter fé na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus gera fé no nosso coração e com essa fé nós dizemos, porque semear é dizer, semear é falar. Nós falamos, nós dizemos. Vamos imaginar o seguinte, eu preciso de saúde para o meu corpo. Eu recebo uma palavra de Deus, a palavra de Deus eu escuto, eu ouço a palavra de Deus e a palavra de Deus diz o seguinte, que lá na cruz Ele levou todas as nossas enfermidades. Amém? Então nós recebemos essa palavra gera fé no nosso coração e nós semeamos a palavra. Qual é essa palavra que eu semeio? Eu declaro, eu digo, eu estou curado em nome de Jesus. Eu recebo a palavra de Deus de cura para a minha vida. Eu creio no sacrifício de Jesus e que levou lá na cruz os meus pecados e levou as minhas enfermidades. Então, esta dor não pertence mais ao meu joelho. Essa dor não pertence mais ao meu corpo. Essa enfermidade é ilegal no meu corpo. Então, eu semeio a palavra e quando é que eu rego? Quando eu continuo declarando essa palavra.
É interessante, né? Que o agricultor, ele lança a semente, ele lança a palavra, mas ele também precisa regar, ele também precisa molhar. Mesmo o agricultor na sua lavourinha, no quintal de casa, quanto o agricultor em grande escala. Ele precisa da irrigação, a semente precisa ser irrigada. E quando é que nós irrigamos a semente da palavra de Deus na minha vida? Mais uma vez, trazendo, né, para o âmbito do nosso corpo físico, de repente uma enfermidade. Então nós recebemos a palavra de Deus. Eu recebo o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Cristo levou as minhas enfermidades lá na cruz. Eu disse essa palavra e eu continuo dizendo. Eu continuo declarando. Talvez, queridos, você não receba ali, você não perceba a cura imediatamente. E o que acontece na maioria das vezes é que nós dizemos uma vez, nós plantamos uma semente, mas nós não regamos essa semente. Nós não regamos essa semente, nós não cuidamos dela. Não regamos, não jogamos lá a aguinha para molhar ela, para que ela germine, para que ela possa germinar. Então nós dizemos a palavra uma vez, aí alguém diz assim para você, aí de repente você reclama, nossa, que dor no meu corpo, estou com uma dor nas minhas costas. E alguém diz, mas você já não foi no médico aquele dia? Eu fui, mas ele não acha nada, ele vai lá e não acha, e me dá remédio, mas não adianta. Mas então, tenha fé, vamos orar. Não, mas eu já orei uma vez. Orar uma vez é plantar a semente. Mas pode ser que ela não nasceu imediatamente. Ela precisa ser regada. Então, quando é que eu rego a palavra de Deus? Eu recebi essa palavra de cura, eu ouvi sobre cura, eu recebi essa palavra de Deus, eu já declarei essa palavra e agora eu continuo liberando essa palavra. Eu continuo regando, eu continuo declarando. Semear é dizer, regar é repetir. É repetir, é repetir. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido. Tudo que eu coloco as mãos, a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que você colocar as tuas mãos, você será próspero, você será bem-sucedido. Eu recebo essa palavra de Deus, que é vida na minha vida, eu recebo essa palavra e eu declaro essa palavra. A primeira vez que eu declarei essa palavra, ela é uma semente plantada. Agora, todo dia eu declaro, tudo que eu coloco as minhas mãos, prospera. Essa é a tua palavra, Deus. Obrigado pela tua palavra. Tudo que eu colocar as minhas mãos, prospera. Eu sou bem-sucedido em tudo que eu empreender. Eu sou bem-sucedido em todos os âmbitos da minha vida, porque a tua palavra diz que eu sou bem-sucedido. E eu declaro essa palavra, eu libero essa palavra, eu continuo dizendo essa palavra, eu continuo falando, declarando esta verdade da palavra de Deus na minha vida. Amém? Queridos, a palavra de Deus ministrada, a palavra de Deus que eu e você temos ouvido nesses últimos dias, nesses tempos, toda a palavra de Deus, e eu não estou falando porque eu estou ministrando essa palavra hoje, mas eu vou dizer também pelos outros que ministram aqui, toda a palavra de Deus, se nós entendermos ela, essa palavra tem poder de transformar a nossa vida. Essa palavra tem poder de transformar o nosso destino. Essa palavra, a palavra de Deus, ela pode transformar toda a nossa vida. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos crer, receber essa palavra no nosso coração. E nós precisamos plantar, semear esta palavra. Tem uma outra passagem que diz, criei, por isso falei. Por que eu falei? Porque eu criei. Eu recebi a palavra, essa palavra gerou fé no meu coração e eu declaro essa palavra. Eu digo essa palavra. Eu recebo uma palavra de Deus que diz o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é uma palavra de Deus, é uma semente. Eu recebo essa semente, eu creio, eu acredito nisso. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar essa palavra, semear essa palavra, plantar ela. Então eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado pela salvação do meu irmão. Muito obrigado pela salvação dos meus pais. Obrigado pela salvação dos meus primos. Obrigado pela salvação da minha família. Muito obrigado. E o que eu faço, queridos? Dia após dia, vez após vez, eu repito essa palavra. Eu declaro essa palavra. O meu irmão não veio para a igreja hoje, mas ele pode vir no domingo que vem.
O meu parente não está aqui comigo hoje, mas ele pode estar semana que vem. Ele pode estar em um outro momento. Então continue declarando essa verdade. A palavra é a verdade. A palavra de Deus é a boa semente. Continue declarando. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. É por isso que eu e você falamos, porque nós cremos. Nós recebemos a palavra, nós cremos na palavra e nós declaramos a palavra. E a palavra de Deus tem poder de germinar. Semear é dizer e regar é repetir. Semear e regar é por minha conta. O agir é com Deus. Aleluia. Amém? Queridos, o que cabe a você? Semear e regar. Diga comigo. Semear e regar é por minha conta. O agir é com Deus. Aleluia. Dar o crescimento é Deus quem dá. É Deus quem dá o crescimento. Eu achei algo muito interessante que o pastor Pio falou nessa ministração. Ele disse o seguinte: você não vai ver o agricultor lá próximo da sua plantação fazendo força, assim, dizendo: essa semente vai brotar, essa semente vai germinar, eu vou ter uma boa colheita. Não, o esforço dele está em plantar, em semear e regar. Agora é o agir de Deus. É Deus que age. E Deus age conforme Ele quer. Então, por isso que eu digo, às vezes, nós lançamos palavras sobre a nossa vida e nós queremos a colheita imediata. Mas saiba que o que depende de nós precisamos fazer. E nós precisamos semear e regar. Mas é Deus quem dá o crescimento. Assim como Paulo disse. Paulo falou o seguinte: olha, eu plantei a semente, Apolo veio aqui e regou. O que Apolo fez? Ele repetiu a mesma mensagem que Paulo estava pregando. Paulo pregou e Apolo repetiu, reforçou aquela mensagem. E Deus deu o crescimento. O crescimento é de Deus. Amados, o crescimento é com Deus. É Ele que faz crescer, é Ele que faz germinar. A colheita depende de Deus. A colheita depende dEle. Vamos fazer a nossa parte, vamos escolher a boa semente, vamos lançar palavras de vida sobre a nossa vida. Vamos lançar palavras de vida no nosso casamento, vamos lançar palavras de vida sobre as nossas finanças, vamos lançar palavras de vida sobre os nossos negócios, vamos lançar palavras de vida em todo o âmbito da nossa vida. Vamos regar essa palavra, vamos repetir. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, eu recebo essa palavra. Deus, obrigado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai, obrigado. E eu continuo dizendo: Pai, obrigado. As coisas estão difíceis aí fora, mas eu declaro, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Existem rumores de crise, existem rumores disso, daquilo outro, mas eu e você dizemos o seguinte: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós continuamos dizendo, nós continuamos falando: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela pode transformar as nossas vidas. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Semeie a palavra e ela não volta vazia. Amém? Tem uma passagem que diz o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso é Deus falando. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia, amém? A palavra não volta vazia. A palavra que você lançar, a palavra de Deus, ela é a semente que, como eu falei anteriormente, incorruptível. Ela é a semente que não perece. Você sabia que o agricultor, às vezes, por mais que ele separe uma boa semente, ele lança aquela semente e às vezes aquela semente não vinga. Às vezes aquela semente não prospera, às vezes ela morre antes de nascer, ela morre lá na terra,
ela não brota, ela não germina. Isso pode acontecer, mas a palavra de Deus, ela é a semente incorruptível. A palavra de Deus, ela não perece, ela permanece para sempre, ela é eterna. Amém? A palavra de Deus não perece. Por isso, meu amado, lance a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus na tua vida, declare a palavra de Deus sobre você. Diga: eu sou uma bênção, eu sou abençoado, eu sou uma bênção de Deus, eu sou bem sucedido nos meus negócios, tudo que eu coloco as mãos prospera, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Declare, marido, para sua esposa, diga: olha, minha esposa, ela é uma mulher virtuosa, como diz a palavra de Deus, ela é uma bênção de Deus na minha vida. Diga assim, esposa, do teu marido, ore dessa forma, diga: o meu marido é uma bênção de Deus, o meu marido cuida de mim como Cristo cuida da igreja, eu me entrego ao meu marido como Cristo se entregou pela igreja. Declare essa palavra, são palavras de vida, é a palavra de Deus que é incorruptível, e essa palavra ela nasce, essa palavra ela germina, essa palavra ela produz colheita, e uma colheita abundante. Eu e você podemos colher abundantemente tudo o que a Bíblia diz ao meu e ao teu respeito. Tudo que a Bíblia diz a respeito das nossas vidas são sementes, sementes que nós devemos semear no solo, em todo o âmbito da nossa vida, e essa semente vai produzir uma grande colheita. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia, amém? Então dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, levante-se um pouquinho. Deixa eu orar com você. Feche os teus olhos. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro que a partir de hoje, a partir desse instante, eu e os meus irmãos, nós vamos prestar atenção nas palavras que nós estamos dizendo. Nós vamos semear palavras de vida. Nós vamos olhar para o nosso próximo e nós vamos declarar palavras de vida sobre ele. Nós vamos olhar para o nosso cônjuge e nós vamos liberar palavras de vida sobre ele. Nós vamos olhar para o nosso trabalho e nós vamos liberar palavras de vida, palavras de prosperidade para o nosso trabalho. Nós vamos olhar para a nossa vida financeira e nós vamos declarar a bênção de Deus. Nós vamos declarar a abundância de Deus em todo o âmbito da nossa vida. Aleluia, aleluia. Nós vamos declarar a palavra, nós vamos dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos dizer que as coisas podem estar erradas à nossa volta, mas nós não somos atingidos. As coisas podem acontecer no mundo, mas nós não estamos mais no mundo, nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, Ele nos guarda, Ele tem cuidado de nós. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu declaro um casamento abençoado, eu declaro um relacionamento matrimonial abençoado, aonde a mulher é como a igreja, aonde o marido é como Cristo, e esse mistério tão grandioso da palavra de Deus seja uma realidade nos casamentos, aonde a mulher se entrega para o seu marido como a igreja, e aonde o marido se entrega para a sua esposa como Cristo. Nós liberamos esta palavra, Pai, nós liberamos para os negócios uma palavra de bênção, palavras de portas abertas, palavras, Senhor, de mesmo em tempos de crise, os meus irmãos, esta comunidade vai experimentar o melhor de Deus na sua vida financeira, vai experimentar milagres de Deus nos seus negócios, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida profissional, o melhor de Deus, porque nós somos abençoados, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós somos uma bênção, aleluia. Pai Celestial, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, muito obrigado por essa comunidade, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui essa noite. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus.